O segundo livro das Crônicas. Capítulo 21. Josafá morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis da cidade de Davi, e o seu filho Jeorão ficou no lugar dele como rei. Jeorão, filho do rei Josafá de Judá, tinha 6 irmãos, que se chamavam Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Josafá deu a eles muitos presentes de prata e ouro e objetos de valor. E a cada um entregou o governo de uma das cidades de Judá, que eram protegidas por muralhas. Mas ele escolheu Jeorão, o filho mais velho, para ser o rei depois dele. Quando se tornou rei, Jeorão se firmou no poder e então mandou matar todos os seus irmãos e também algumas das altas autoridades de Israel. Jeorão tinha 32 anos de idade quando se tornou rei e governou 8 anos em Jerusalém. A mulher dele era filha do rei Acabe, de Israel, e por isso Jeorão seguiu os maus caminhos de Acabe e dos outros reis de Israel. Jeorão pecou contra Deus, o Senhor, mas o Senhor não quis acabar com os descendentes do rei Davi, pois havia feito um acordo com Davi, prometendo que os seus descendentes sempre seriam reis. Durante o reinado de Jeorão, o país de Edom se revoltou contra Judá e se tornou independente. Por isso, Jeorão e os seus oficiais, com seus carros de guerra, invadiram Edom e ali foram cercados pelos edomitas. Jeorão e os seus comandantes dos carros de guerra atacaram os edomitas durante a noite e escaparam. Desse tempo em diante, Edom ficou independente de Judá. Nessa mesma época, a cidade de Líbna também se revoltou, porque Jeorão tinha abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ele construiu lugares pagãos de adoração nas montanhas de Judá. Levou os moradores de Jerusalém a adorarem ídolos e fez o povo de Judá abandonar a Deus. Aí o profeta Elias escreveu a Jeorão uma carta, na qual dizia o seguinte: É isto que diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi. Você não seguiu o bom exemplo do seu pai, o rei Josafá, nem do seu avô, o rei Asa, mas seguiu o mau exemplo dos reis de Israel. Você levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a adorarem ídolos, como fazem os reis de Israel. E também matou os seus próprios irmãos, que eram melhores do que você. Por isso, o Senhor Deus vai fazer cair um castigo terrível sobre o povo de Judá e sobre os filhos e as mulheres que você tem, e vai destruir tudo que é seu. E você mesmo vai ter uma doença intestinal muito séria, que irá piorando cada vez mais, até que os seus intestinos saiam do corpo. O Senhor Deus fez com que os filisteus e os árabes, que eram vizinhos dos etíopes que moravam no litoral, ficassem furiosos com Jeorão. Eles invadiram o país de Judá, derrotaram Jeorão e levaram embora todos os bens do palácio e também os filhos e as mulheres de Jeorão. Deixaram somente Acasias, o seu filho mais moço. Depois de tudo isso, o Senhor castigou Jeorão com uma doença intestinal incurável. Ele foi piorando cada vez mais,
até que depois de 2 anos, os intestinos saíram do corpo dele e Jeorão morreu, sofrendo dores terríveis. O povo não acendeu uma fogueira em honra dele, como havia feito com os seus antepassados. Jeorão tinha 32 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou em Jerusalém 8 anos. Quando morreu, ninguém sentiu falta dele. Ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. O segundo livro das Crônicas, capítulo 22. Os moradores de Jerusalém puseram Acasias, o filho mais moço de Jeorão, como rei no lugar do seu pai. Isso porque o bando de árabes que havia invadido o acampamento tinha matado todos os filhos de Jeorão, menos Acasias. Assim, Acasias se tornou rei de Judá aos 22 anos de idade. Ele governou em Jerusalém 1 ano. A mãe dele se chamava Atalia e era filha do rei Acabe e neta do rei Onri de Israel. Ela dava maus conselhos a Acasias, e assim ele seguiu o péssimo exemplo da família de Acabe. Como a família de Acabe havia feito, ele pecou contra Deus, o Senhor, porque depois da morte do seu pai, outras pessoas da família de Acabe foram seus conselheiros. Seguindo os conselhos que eles davam, Acasias se juntou com o rei de Israel, Jorão, filho de Acabe, e foi até Ramote e Gileade para lutar contra o rei Hazael da Síria. Jorão foi ferido na batalha e voltou para a cidade de Jezreel, a fim de tratar os seus ferimentos. E Acasias foi até lá visitá-lo. Deus havia decidido que Acasias iria morrer nessa visita a Jorão. Logo que chegou, Acasias foi com Jorão encontrar-se com Jeú, filho de Ninzi, a quem o Senhor Deus havia escolhido para acabar com a família de Acabe. Jeú estava executando a condenação divina contra a família de Acabe, quando encontrou alguns chefes de Judá e alguns sobrinhos do rei Acasias, que estavam ao serviço do rei. E Jeú os matou. Depois, ele mandou procurar Acasias, que foi encontrado na cidade de Samaria, onde estava se escondendo. Entregaram Acasias a Jeú e o mataram. Mas eles o sepultaram porque era neto do rei Josafá, que havia se esforçado para servir com todo o coração a Deus, o Senhor. E agora não havia nenhuma outra pessoa da família de Acasias que pudesse ser rei. Assim que Atalia, a mãe do rei Acasias, soube da morte do filho, deu ordem para que todas as pessoas da família real fossem mortas. Somente Joás, filho de Acasias, escapou. Ele ia ser morto com os outros, mas foi salvo por sua tia Jeuzeba, que era filha do rei Jeorão, meia-irmã de Acasias e mulher do sacerdote Joiada. Ela levou Joás e a sua babá para um quarto do templo e o escondeu de Atalia. Assim ele não foi morto. Durante 6 anos, Joás ficou ali escondido com as pessoas que o protegiam. Enquanto isso, Atalia governava o país. O segundo livro das Crônicas, capítulo 23. No 7º ano,
o sacerdote Joiada tomou coragem e mandou chamar 5 oficiais do exército: Azarias, filho de Jeorão, Ismael, filho de Jeonã, Azarias, filho de Obede, Maazéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicre. Joiada conseguiu convencê-los a ajudá-lo. Então, eles foram por todo o país e voltaram trazendo para Jerusalém os levitas e os chefes de famílias de todas as cidades de Judá. Todos se reuniram no templo e fizeram um acordo com Joás, o filho do rei. E Joiada lhes disse: Aqui está o filho do rei. É ele quem deve ser rei, de acordo com a promessa que o Senhor Deus fez a respeito dos descendentes de Davi. Vocês vão fazer o seguinte: 1/3 parte de vocês, levitas e sacerdotes, que estão de serviço no sábado, guardará os portões do templo. A outra 1/3 parte ficará de guarda no palácio. E a outra 1/3 parte ficará no portão do alicerce. O povo se reunirá nos pátios do templo. Ninguém deverá entrar no lugar santo, a não ser os sacerdotes e os levitas que estiverem de serviço. Eles poderão entrar porque foram consagrados. Todos os outros devem ficar do lado de fora, como o Senhor Deus manda. Os levitas, com as armas na mão, ficarão em volta do rei Joás e irão com ele a qualquer lugar aonde ele for. Qualquer pessoa que entrar no lugar santo será morta. Os levitas e o povo fizeram tudo o que Joiada ordenou. Cada oficial reuniu seus homens, tanto os que entravam de serviço no sábado como os que saíam. Pois Joiada não deixou que fossem embora os que estavam saindo do serviço. Ele entregou aos oficiais as lanças e os escudos que tinham sido do rei Davi e que haviam ficado guardados no templo. Em seguida, pôs por toda a frente do templo os soldados armados com espadas para protegerem o rei. Então levaram Joás para fora, colocaram a coroa na cabeça dele e lhe entregaram uma cópia da lei de Deus. Assim, ele se tornou rei. Joiada e os seus filhos o ungiram e todos gritaram: Viva o rei! Viva o rei! Viva o rei! A rainha Atalia ouviu os gritos do povo, que corria e dava vivas ao rei. E foi até o templo, onde todos estavam reunidos. Ela viu o novo rei perto da coluna, na entrada do templo. Ele estava rodeado pelos oficiais e pelos corneteiros, e todo o povo estava gritando de alegria e tocando trombetas. Os cantores do templo, com seus instrumentos musicais, estavam dirigindo os cânticos de louvor. Em sinal de desespero, Atalia rasgou as suas roupas e gritou: Traição! Traição! Joiada não queria que Atalia fosse morta na área do templo, e por isso deu aos oficiais do exército a seguinte ordem: Levem a rainha para fora, passando pelo meio das filas de guardas, e matem qualquer pessoa que tentar salvá-la. Então, eles prenderam a rainha e a levaram para o palácio. E ali, no portão dos cavalos, ela foi morta. O sacerdote Joiada fez um acordo com todo o povo e com o rei Joás, pelo qual eles seriam o povo de Deus, o Senhor. Então o povo foi até o templo do deus Baal e o derrubou. Eles quebraram os altares e os ídolos, e ali
em frente dos altares, pegaram Matã, o sacerdote de Baal, e o mataram. Joiada pôs os sacerdotes e os levitas para tomarem conta do serviço do templo. O rei Davi os tinha organizado em grupos para apresentarem os sacrifícios a Deus, segundo está escrito na lei de Moisés, e para cantarem e louvarem de acordo com as instruções de Davi. Joiada pôs guardas nos portões do templo para impedirem que qualquer pessoa impura entrasse na área do templo. Aí Joiada, os oficiais, as altas autoridades, os governadores e todo o povo levaram o rei do templo para o palácio. Entraram pelo portão principal e o rei se sentou no trono. Todos estavam felizes e a cidade ficou calma, pois Atalia tinha sido morta. O segundo livro das Crônicas, capítulo 24. Joás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 40 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Zíbia e era da cidade de Berseba. Enquanto o sacerdote Joiada vivia, Joás fez o que agrada a Deus, o Senhor. Joiada arranjou para Joás 2 esposas, que lhe deram filhos e filhas. Algum tempo depois, Joás decidiu fazer concertos no templo. Mandou chamar os sacerdotes e os levitas e lhes disse: Vão pelas cidades de Judá e recebam o dinheiro que o povo deve dar para o pagamento dos concertos, que são feitos todos os anos no templo. E façam isso logo. Mas eles não se apressaram. Então o rei mandou chamar o grande sacerdote Joiada e perguntou: Por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto que Moisés, servo do Senhor, mandou cobrar do povo para pagar as despesas da tenda da presença de Deus? Atalia, que era mulher má, e os seus seguidores haviam estragado o templo e tinham usado os objetos sagrados do templo na adoração do deus Baal. O rei mandou fazer um cofre que foi colocado perto do portão do templo, do lado de fora. Então anunciaram pela cidade de Jerusalém e pelo país inteiro que o povo devia trazer a Deus, o Senhor, o imposto que Moisés, servo de Deus, havia mandado cobrar quando eles estavam no deserto. Os chefes e todo o povo vieram alegres e puseram o dinheiro no cofre, até que ficou cheio. Todos os dias, os levitas levavam o cofre aos funcionários do rei, e quando estes viam que estava cheio, o secretário do rei e o representante do grande sacerdote vinham, tiravam o dinheiro e levavam o cofre de volta para o templo. Assim ajuntaram muito dinheiro. O rei e Joiada entregavam o dinheiro aos homens que estavam encarregados do trabalho do templo, e estes contratavam pedreiros, carpinteiros e pessoas que trabalhavam com ferro e bronze para fazer os concertos no templo. Todos puseram mãos à obra e trabalharam tão bem que o templo acabou ficando como era quando tinha sido construído. Ficou até mais forte do que antes. Quando terminaram o trabalho, levaram ao rei e à Joiada o ouro e a prata que haviam sobrado. Eles usaram esse ouro e essa prata para fazer os objetos usados para o culto no templo e para os sacrifícios, e também para fazer vasilhas e outros objetos. Enquanto Joiada viveu,
os sacrifícios foram oferecidos no templo todos os dias. Joiada viveu muito, até ficar bem velho. Ele morreu e foi sepultado junto com os reis na cidade de Davi, por causa do bom serviço que havia prestado ao povo de Israel, a Deus e ao templo. Depois da morte de Joiada, as altas autoridades de Judá foram falar com o rei e se ajoelharam em frente dele em sinal de respeito. E o rei concordou com o que eles disseram. Aí o povo parou de ir ao templo para adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e começou a adorar os postes ídolos e os outros ídolos. Por causa desse pecado, o Senhor Deus ficou irado com o povo de Judá e com os moradores de Jerusalém. Mas o Senhor mandou profetas a fim de avisarem o povo que voltasse para ele. Porém, o povo não deu atenção a eles. Aí o Espírito de Deus veio sobre Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Então ele ficou de pé, num lugar alto, e disse ao povo: Esta é a mensagem de Deus. Por que desobedecem aos mandamentos de Deus, o Senhor, fazendo assim com que a desgraça caia sobre vocês? Vocês abandonaram o Senhor, e por isso Ele também os abandonará. Algumas pessoas fizeram planos para matar Zacarias e, obedecendo à ordem do rei, o mataram a pedradas no pátio do templo. O rei nem pensou no serviço fiel que lhe havia prestado Joiada, o pai de Zacarias. Matou o filho dele. Zacarias, ao morrer, disse: Que o Senhor Deus veja isto e acerte as contas. Durante a primavera daquele ano, o exército sírio invadiu a terra de Judá e atacou a cidade de Jerusalém. Mataram as altas autoridades do país e mandaram para o rei da Síria, em Damasco, tudo o que levaram do país. O exército sírio era pequeno, mas o Senhor Deus deixou que eles derrotassem o exército dos judeus, que era muito maior, pois os judeus haviam abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Assim o rei Joás recebeu o castigo que merecia. Joás havia sido gravemente ferido. Depois que os sírios foram embora, 2 oficiais de Joás fizeram uma revolta contra ele e o mataram enquanto ainda estava de cama. Eles fizeram isso para se vingar da morte do filho do sacerdote Joiada. Joás foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. 2 homens planejaram a morte dele: Zabade, filho de Simeate, uma mulher da terra de Amon, e Jeozabate, filho de Sinrite, uma mulher da terra de Moabe. No comentário sobre o livro dos reis, estão escritas as histórias dos filhos de Joás, as muitas profecias que foram feitas contra ele e a história da reconstrução do templo. Amazias, filho de Joás, ficou no lugar dele como rei. O segundo livro das Crônicas, capítulo 25. Amazias tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeoadã e era da cidade de Jerusalém.
Amazias fez o que é agradável a Deus, o Senhor, mas não foi sincero. Logo que se firmou no poder, ele mandou matar os oficiais que haviam assassinado seu pai, o rei. No entanto, não mandou matar os filhos deles, mas seguiu o que o Senhor havia ordenado na lei de Moisés. Os pais não serão mortos por causa de crimes cometidos pelos filhos, nem os filhos por causa de crimes cometidos pelos pais. Uma pessoa será morta somente como castigo pelo crime que ela mesma cometeu. Amazias mandou chamar todos os homens que tinham 20 anos de idade para cima, das tribos de Judá e de Benjamim. Ele os organizou em grupos de 1.000 e de 100, segundo as famílias a que pertenciam, e os pôs debaixo do comando de oficiais. Eram 300.000 homens. Todos eram soldados corajosos e experientes, armados com lanças e escudos. Além destes, Amazias contratou 100.000 soldados de Israel por uns 3.400 quilos de prata. Mas um profeta foi falar com Amazias e disse: Ó rei, não leve esses soldados, pois o Senhor Deus não está com esses homens do reino do norte. Mas se o Senhor achar que com eles o seu exército ficará mais forte, então Deus fará com que o Senhor seja vencido pelos inimigos, pois ele tem poder para dar a vitória ou a derrota. Amazias perguntou: Mas o que vai acontecer com toda aquela prata que paguei para que os soldados de Israel lutassem do meu lado? O profeta respondeu: O Senhor Deus pode lhe dar muito mais do que isso. Então Amazias mandou os soldados do reino do norte de volta para casa. E eles foram embora, furiosos com o povo de Judá. Amazias tomou coragem e foi com seu exército até o Vale do Sal, onde matou 10.000 edomitas. Outros 10.000 foram presos pelos soldados de Amazias e levados até o alto de um rochedo. Dali, eles foram jogados e morreram esmigalhados lá embaixo. Enquanto isso, os soldados israelitas que Amazias tinha mandado embora atacaram as cidades de Judá, que ficavam entre Samaria e Bet-Horon. Mataram 3.000 pessoas e levaram consigo muitas coisas. Depois de ter derrotado os edomitas, Amazias voltou para Jerusalém, trazendo consigo os ídolos deles. Ele fez desses ídolos os seus próprios deuses e os adorou e queimou incenso a eles. O Senhor Deus ficou irado com Amazias e enviou um profeta que lhe disse o seguinte: Por que o Senhor está adorando esses deuses estrangeiros que não puderam salvar o povo deles das mãos do Senhor? Mas o rei o interrompeu, dizendo: Desde quando eu coloquei você como meu conselheiro? Cale a boca, senão vou mandar matá-lo. O profeta se calou, mas antes disse: Eu sei que Deus decidiu destruí-lo, pois o Senhor fez tudo isso e não deu atenção ao meu conselho. Depois de consultar os seus conselheiros, o rei Amazias mandou mensageiros ao rei de Israel, Jeoás, que era filho de Jeocás e neto de Jeú, desafiando-o para uma batalha. Mas o rei Jeoás respondeu assim:
Uma vez, um espinheiro dos montes Líbanos mandou a seguinte mensagem para um cedro: dê a sua filha em casamento para o meu filho. Mas um animal selvagem passou por ali e pisou em cima do espinheiro. De fato, você, Amazias, venceu os edomitas e por isso está todo orgulhoso. Alegre-se com a sua fama e fique em casa. Para que arranjar um problema que trará somente a desgraça para você e para o seu povo? Mas Amazias não quis atendê-lo, pois era da vontade de Deus que Amazias e o seu povo fossem presos pelos seus inimigos por terem adorado os deuses dos edomitas. Então o rei Jeoás saiu com seus soldados e lutou contra Amazias em Bet-Semes, na região de Judá. O exército de Amazias foi derrotado e todos os seus soldados fugiram para casa. Jeoás prendeu Amazias em Bet-Semes e o levou para Jerusalém, onde derrubou as muralhas da cidade desde o portão de Efraim até o portão da esquina, um trecho de mais ou menos 200 metros. Ele pegou toda a prata e todo o ouro que achou. Pegou todos os objetos do templo que estavam sendo guardados pelos descendentes de Obed-Edom e todos os tesouros do palácio. E também levou reféns. E voltou para Samaria. O rei Amazias de Judá viveu 15 anos depois da morte do rei de Israel, Jeoás, filho de Jeocás. Todas as outras coisas que Amazias fez, desde o começo até o fim do seu reinado, estão escritas na história dos reis de Judá e de Israel. Depois que Amazias se revoltou contra Deus, o Senhor, houve uma conspiração em Jerusalém para matá-lo. E por isso ele fugiu para a cidade de Laquis. Mas os seus inimigos o seguiram até lá e o mataram. O seu corpo foi levado de volta para Jerusalém num cavalo e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi. O segundo livro das Crônicas. Capítulo 26. No lugar de Amazias, o povo de Judá pôs como rei o seu filho Uzias, que tinha 16 anos de idade. Depois da morte do pai, Uzias reconquistou e construiu de novo a cidade de Elate. Uzias se tornou rei aos 16 anos de idade. Ele governou 52 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Jecolias e era da cidade de Jerusalém. Seguindo o exemplo do seu pai, Uzias fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. Enquanto Zacarias viveu, Uzias serviu a Deus fielmente, pois Zacarias o ensinou a respeitar o Senhor. Durante esse tempo, Deus o abençoou. Uzias fez guerra contra os filisteus e derrubou as muralhas das cidades de Gate, de Jâmnia e de Asdod. Depois construiu cidades protegidas por muralhas perto de Asdod e em outros lugares da região dos filisteus. Deus o ajudou a derrotar os filisteus, os árabes que moravam em Gur-Baal e os meunitas. O poder de Uzias aumentou e a sua fama se espalhou até o Egito. E os amonitas lhe pagavam impostos. A fim de tornar mais fortes as muralhas de Jerusalém,
Uzias construiu torres no portão da esquina, no portão do vale e no lugar onde a muralha faz esquina. Construiu também torres de vigia nos campos e abriu uma porção de poços, pois tinha muito gado, tanto nas planícies como nos planaltos de Judá. Tinha também homens trabalhando nas plantações de uvas e nas hortas das regiões montanhosas e nos campos férteis, pois se interessava pela agricultura. Uzias tinha um exército de homens prontos para a guerra. Eles marchavam para a batalha em grupos organizados de acordo com as listas que estavam aos cuidados do escrivão Jeiel e do oficial Maazéias. O chefe desses dois homens era Ananias, um dos generais do rei. O exército era comandado por 2.600 chefes de famílias, todos eles soldados valentes. Eles comandavam um exército poderoso de 307.500 soldados, que estava à disposição do rei nas suas lutas contra os seus inimigos. Uzias armou seus soldados com escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e flechas, e fundas para atirar pedras. Em Jerusalém, os seus engenheiros construíram máquinas de guerra que eram postas nas torres e nas esquinas das muralhas, a fim de atirarem flechas e pedras grandes. A fama de Uzias se espalhou por toda parte, e ele se tornou muito poderoso, pois Deus o ajudava. Porém, quando se tornou assim poderoso, Uzias ficou cheio de orgulho. E essa foi a sua desgraça. Ele pecou contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo para queimar incenso no altar do incenso. O grande sacerdote Azarias e 80 sacerdotes corajosos entraram atrás do rei e o enfrentaram, dizendo: Ó rei, o senhor não pode queimar incenso ao Senhor Deus. Só tem esse direito os sacerdotes, os descendentes de Arão, que foram separados para este serviço. Saia deste lugar santo, pois o senhor pecou contra Deus e por isso ele não vai abençoá-lo. Ao ouvir isso, Uzias ficou furioso com os sacerdotes. Ele estava ali no templo, perto do altar do incenso, segurando o queimador de incenso. E no momento em que ficou furioso, uma terrível doença da pele apareceu na sua testa. Azarias e os sacerdotes, vendo que ele estava com aquela terrível doença, o expulsaram imediatamente do templo. E ele mesmo tratou de sair depressa, pois o Senhor Deus o havia castigado. O rei Uzias sofreu dessa doença até morrer. E por ter ficado impuro, ele morava numa casa separada e ficou proibido de entrar no templo. O seu filho Jotão era quem mandava no palácio e governava o país. Todas as outras coisas que Uzias fez, desde o começo até o fim do seu reinado, foram escritas pelo profeta Isaías, filho de Amós. Uzias morreu e foi sepultado no cemitério dos reis em Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis, por causa da sua doença. E o seu filho Jotão ficou no lugar dele como rei.